Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Fute das Minas com a Placar TV. Começando mais um programa dessa semana nessa parceria que é especializada em falar sobre futebol feminino. E agora, nesse período de Copa, a gente está focando no Mundial. Vamos começar então já falando do que aconteceu com o Brasil, essa eliminação precoce da seleção brasileira nessa semana, no empate contra a Jamaica. A gente vai falar sobre esse assunto, sobre as novidades que aconteceram, sobre as seleções que passaram, as estreantes que passaram e sobre os resultados e o que vai acontecer nas oitavas de final também. Vamos começar falando sobre seleção brasileira. Infelizmente, o inesperado aconteceu com a equipe da Pia Sundhage, né? As meninas empataram com a Jamaica, precisavam da vitória para avançar para as oitavas de final, mas a vitória não veio. Em um jogo que foi muito pegado, assim, a seleção brasileira, desde que jogou com a França, que mostrou uma desestabilidade, assim, em momentos decisivos, apresentou essa fraqueza também no jogo contra a Jamaica. No programa passado, da semana passada, o Brasil não tinha jogado ainda contra a França. Então a gente ainda estava com a expectativa boa de como seria essa partida. Porque o Brasil fez uma estreia muito boa contra a Jamaica. Fez uma goleada, a gente estava muito bem entrosado, tudo estava cooperando para uma boa campanha do Brasil nessa Copa do Mundo. Só que contra a França, não foi isso que a gente viu. Voltando um pouquinho, né, porque a gente não teve programa depois disso. Voltando um pouco, a gente viu uma seleção brasileira muito nervosa. As meninas entraram em campo praticamente irreconhecíveis desde a estreia contra o Panamá. Nós tivemos erros pontuais contra a França, que infelizmente nos afetaram agora e custaram a nossa vaga nas oitavas de final. A gente pôde perceber que a seleção brasileira estudou, como a goleira Lelê falou depois do jogo, elas estudaram a França, elas viram vídeos, elas estavam preparadas. Só que lá dentro de campo, muita coisa acontece, né? Não é uma coisa objetiva. E foi assim que aconteceu com a seleção brasileira. A gente viu erros de passes, erros de finalizações, coisas que a gente não está acostumado a ver com uma seleção que é muito bem entrosada, que é uma seleção que já treina junto. Elas tiveram uma preparação muito boa, inclusive, foram 20 dias antes da Copa do Mundo treinando, se esforçando. A Pia fez vários testes e fora o clima, que era um clima que estava muito bom também. Então foi uma derrota que surpreendeu. A gente jogava pelo menos pelo empate, mas não foi isso que aconteceu. Então essa derrota contra a França desestabilizou a seleção brasileira. Por quê? A gente precisava agora, contra a Jamaica, de uma vitória, porque o empate já deixaria a gente de fora, porque na segunda rodada da fase de grupos, a Jamaica venceu o Panamá. Então o Brasil estava na terceira colocação do grupo F e precisava dessa vitória para passar. Tudo indicava que o Brasil passaria, porque é um time que tem uma condição técnica, que tem peças mais fortes do que a equipe da Jamaica. Mas não foi isso que aconteceu. A gente imaginou que os erros que o Brasil tinha cometido contra a França seriam estudados e aprimorados para esse jogo contra a Jamaica. Uma cena que chamou muita atenção e que deixou todo mundo muito questionando o que aconteceu com a seleção feminina foi a falta de marcação em cima da Renard. A Renard, que a gente tinha comentado nos últimos programas, que a gente não sabia se ela ia jogar devido à lesão, ela entrou e aquele segundo gol, que foi uma falha de marcação do Brasil, deixou todo mundo se questionando o que aconteceu com a seleção brasileira. Então a gente imaginou que esses problemas seriam solucionados, que as meninas entrariam mais calmas para esse jogo agora e conseguiriam reverter a situação e alcançar a classificação para as oitavas. Só que contra a Jamaica, a gente imaginou que o cenário seria diferente, que esses problemas já teriam sido resolvidos, que o nervosismo seria controlado, porque a vitória era necessária. O Brasil entrou, de fato, mais calmo, com uma mentalidade melhor, tentando atacar mais. Só que quando esses ataques, essas ofensivas não trouxeram resultados, a seleção começou a se desestabilizar. A Pia colocou a Marta como titular para talvez trazer essa confiança para a equipe brasileira. Na coletiva que elas tiveram no dia anterior, a Marta se disponibilizou lá na coletiva, falou, se precisar de jogar o jogo todo, eu jogo. Então, pela primeira vez, né, nessa Copa do Mundo, ela entrou como titular, como uma peça fundamental lá para manter a calma do time, para fazer com que a atuação da seleção brasileira fosse melhor do que no último jogo. Então, elas começaram melhor, só que
Quando a estratégia não estava tendo efetividade, as brasileiras começaram a se cansar e começaram a abrir mais espaços. E as jamaicanas, elas estavam jogando pelo empate. Elas só queriam um empate para poder avançar. E aí, a partir dos 30 minutos, mais ou menos, o jogo começou a ficar morno e o Brasil criava muito. Tinha volume de jogo, mas não tinha efetividade para finalizar. As finalizações pareciam meio ser sem pensar, assim, sem um trabalho em grupo. Muitas vezes as jogadoras queriam resolver na raça, assim, e não conseguia, a bola ia longe. Então, a finalização foi um grande problema. Outra questão que pegou muito e que teve no jogo da França também foi a demora da Pia para fazer as substituições. A gente viu que o primeiro tempo do Brasil foi sem gols, e muitas tentativas, muitas oportunidades, só que sem efetividade. Então, a Pia, ao invés de, que todo mundo está falando, ao invés dela fazer as substituições rapidamente, ela esperou quase o final, mais da metade do segundo tempo, para fazer essas trocas, como ela fez no jogo contra a França. E foi isso que deixou muita gente se questionando. Por que ela não fez isso antes? Se não tá tendo resultado, por que ela não colocou as peças? Porque ela tinha peças boas. Nós vimos jogadores que não estavam tendo um contra um bom, assim, na marcação. A Antônia, muitas vezes, ela ajudava lá atrás, só que lá na frente ela não conseguia ajudar o ataque de forma consistente. Então, ela tinha peças que ela poderia trocar e demorou a fazer essa troca. E isso pode ter sido das causas principais que custaram a vaga da seleção brasileira na próxima fase. Durante o intervalo, ela colocou a Bia Zanerato, que tinha ido muito bem no primeiro jogo. A gente acha até que ela demorou bastante para colocar a Bia, porque ela é uma peça muito importante. Depois ela veio com mais substituições, tirou a Marta, que já estava cansada. A Marta, a gente viu um esforço dela para tentar fazer com que esse gol acontecesse. Ela perdeu a oportunidade, inclusive, de se tornar a única jogadora a marcar em 6 Copas do Mundo, porque agora, eliminada, ela não tem mais a chance. A outra jogadora que tinha a possibilidade de conseguir isso era a Sinclair, do Canadá, mas também já foi eliminada. E tirou a Marta, mas faltava muito pouco tempo para o jogo acabar. E, infelizmente, o Brasil ficou no 0-0. Teve uma das suas piores atuações em Copas do Mundo. O Brasil só tinha sido eliminado na fase de grupos em 1991 e 95. Então, há 28 anos atrás aconteceu essa eliminação na fase de grupos. Depois disso, o Brasil nunca saiu tão cedo assim, porque sempre é uma seleção que tem muita história, que tem muita camisa, com peças muito importantes. Então, o Brasil sempre conseguia ir melhor nas Copas do Mundo. Inclusive, na Copa de 2019, vinha de uma fase não muito boa. O Brasil chegou na Copa da França com 9 derrotas. Mesmo assim, conseguiu ir mais à frente. Caiu nas oitavas para a França, inclusive, que é esse karma na vida da seleção brasileira da feminina. Essa é um questionamento que fica, porque muitas coisas tinham melhorado na seleção brasileira. A gente viu um maior investimento, a gente viu um clima bom na seleção, peças muito boas, porque são jogadoras boas. Essa mescla entre a juventude e a experiência foi uma coisa que estava dando muito certo, mas infelizmente tiveram alguns problemas. Esses problemas que provavelmente serão resolvidos, mas para a Copa do Mundo já não tem mais chance. O Brasil está de fora e agora foco nas Olimpíadas, né? Vamos ver agora um vídeo da Marta falando após o jogo. Ela se emocionou bastante e vamos acompanhar a fala dela. O recado foi dado. A Marta se mostrou bastante emocionada depois do jogo. A gente viu que ela tinha muita vontade de avançar, de, quem sabe, vencer essa Copa. E deixou um recado muito importante, que a gente viu um maior engajamento do público nessa Copa do Mundo, um maior apoio. Então, é importante que o público brasileiro, que os torcedores brasileiros continuem dando esse apoio, mesmo após essa queda. E uma coisa que ela disse, muito importante, essa mudança ela não acontece de uma hora para outra. A gente tem esse trabalho que a Pia está fazendo desde a última Copa, desde 2019, então são quase 4 anos aí com essa reformulação, só que não é uma coisa simples, requer tempo. A gente viu muitas melhoras e um investimento maior, só que isso não é o suficiente. A gente sabe que não é suficiente, porque a gente vê diversos clubes aí com muitos investimentos e que não consegue ter efetividade, não consegue ganhar as coisas. Então, isso é só uma parte. A gente precisa organizar e alinhar o que ainda falta para a seleção brasileira. O questionamento que fica é o que vai acontecer com a Pia depois disso.
Em entrevista, ela disse que o contrato dela se encerra no final do ano que vem, então ela quer muito ir para as Olimpíadas, então ainda está em aberto ainda, né? O presidente da CBF, Edinaldo, disse que vai sentar, analisar, conversar para ver e saber qual que vai ser o futuro da seleção brasileira e da técnica Pia Sundhage. Nós também tivemos outros jogos. Teve a surpresa, né, que foi o Panamá abrindo o placar contra a França. Eu estava acompanhando o jogo do Brasil, fiquei bastante surpresa quando eu vi que o Panamá fez um gol de falta contra a França, que eu fiquei, como que o Panamá fez um gol de falta contra a França e o Brasil não conseguiu? E acabou que o placar ficou 6-3 e a gente vai ver o primeiro gol, o gol de falta que a Marta Cox fez e foi um gol belíssimo. Ela se emocionou e foi emocionante. Enfim, até eu me emocionei. Golaço. O jogo ficou 6-3, Panamá já está eliminado, né? No grupo F, que é o grupo do Brasil, passaram França em primeiro, Jamaica em segundo, Brasil e Panamá de fora. E o outro jogo foi Suécia e Argentina. A Suécia passou com folga no grupo dela, foram 3 vitórias, assim, tranquilamente, ganhou por 2-0. E na próxima fase pega os Estados Unidos. Então vamos ter um jogo Estados Unidos e Suécia e vai ser um jogão, tenho certeza. Quem também se classificou e é uma estreante nas oitavas de final, nunca tinha passado, é a África do Sul. A África venceu a Itália nessa classificação que é inédita. E a África contou um pouco com o deslize das outras seleções do grupo, porque ela acumulou uma derrota contra a Suécia, um empate com a Argentina, e essa vitória de hoje sobre a Itália foi fundamental para elas conseguirem esse avanço para as oitavas, que é inédito. A gente tem até uma foto muito bonita das jogadoras comemorando, a gente dá para ver a felicidade que elas ficaram. E agora os destaques da semana. A gente teve os últimos jogos da terceira rodada da fase de grupos, então algumas seleções já tinham passado com 2 jogos, mas muitas se decidiram apenas nessa última rodada. E o que aconteceu? Eu separei alguns destaques, porque tiveram muitos jogos, e eu separei alguns highlights que valem a pena a gente falar aqui. Nesses destaques, a gente tem a Austrália vencendo e eliminando o Canadá na fase de grupos. Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. As donas da casa, a Austrália, eliminaram as últimas campeãs olímpicas, que eram, inclusive, consideradas favoritas. A Austrália bateu o Canadá por 4-0 e mandou a Sinclair e companhia para casa, que é a principal estrela da seleção. Destaque também para o Japão, que chegou sem muito assim, holofote em cima, mas eles usaram a máxima, só que ao contrário. O pessoal costuma falar, o ataque é a melhor defesa, o Japão fez ao contrário. No jogo contra a Espanha, eles usaram a defesa como o melhor ataque. O Japão fez 4-0 na Espanha, da melhor do mundo, por 2 vezes, Alexia Putellas. Isso com menor posse de bola, apenas se defendendo. Então, o Japão deu uma aula de como se defender e usar isso para atacar o oponente. Elas, então, garantiram 3 vitórias e são as líderes do grupo, passaram para a próxima fase. A Espanha, que a gente achava, né, dava como a favorita do grupo para passar em primeiro, passou em segundo e com essa derrota, com essa goleada contra o Japão. E destaque para a Hinata do Japão também, que fez uma excelente partida e pegou todo mundo de surpresa. A Inglaterra também foi um destaque, porque até então tinha feito 2 jogos com um placar muito pequeno, venceu o Haiti e a Dinamarca por 1-0, mas nessa última rodada fez logo 6 gols contra a China e se classificou em primeiro. A Holanda também, agora no grupo dos Estados Unidos, fez 7-0 no Vietnã e passou em primeiro lugar no grupo. Agora entra um momento que todo mundo ficou muito surpreso, que foi o jogo entre Portugal e Estados Unidos. Portugal tinha a chance de se classificar, mas precisava da vitória. E os Estados Unidos, como sempre, uma potência, estava lá. Se empatasse, passava, mas se perdesse, não passava, por causa do empate que eles tiveram com a Holanda. Na segunda rodada, Estados Unidos e Holanda ficou em 1-1. Inclusive, essa foi a reedição da final da última Copa do Mundo, a campeã e a vice-campeã. E por causa desse empate, os Estados Unidos corriam o risco de ficar de fora na fase de grupos, caso ele perdesse. E foi por um triz, foi quase que os Estados Unidos ficou fora, depois da jogadora
que todo mundo ficou fazendo piada com o nome, a Ana Capeta, entrar. Ela meteu uma bola na trave e infernizou os Estados Unidos. Vamos ver o lance aí. Quase que sai o gol e quase que os Estados Unidos fica de fora na fase de grupos. Ia ser uma zebra histórica. E vale lembrar que Portugal é um estreante na Copa do Mundo. Então elas mandaram muito bem, fizeram uma boa campanha e quase se classificaram. E tirando a tetracampeã do mundo, né? E agora a gente vai ver como que tá ficando as oitavas de final. O grupo H, que é o grupo da Colômbia, Alemanha, Marrocos e Coreia do Sul. E a gente teve uma surpresa nesse grupo também, que foi a Colômbia ganhando da Alemanha. A Alemanha que é favoritíssima, mas nós tivemos a Colômbia se destacando nesse duelo. 2-1 para a Colômbia, com um gol lindíssimo da Linda Caicedo, essa jogadora que todo mundo pode ficar de olho, porque a gente está vendo a estreia, o nascimento de uma grande estrela do futebol. Ela fez um gol lindíssimo, não ficou pressionada por estar jogando contra a Alemanha, uma favorita, e elas ganharam esse jogo e colocaram a Alemanha em segundo lugar no grupo, que se o Brasil tivesse passado, o Brasil pegaria alguém desse grupo, então a gente tinha medo de ser a Alemanha, porque achava que seriam as primeiras do grupo. Porém, Colômbia passou em primeiro, Alemanha em segundo e vão enfrentar França e Jamaica. E as próximas partidas que já estão definidas, as oitavas começam nesse sábado agora, dia 5. E os jogos começam às 2 horas da manhã, naquele horário maravilhoso que a gente adora. Temos os jogos entre Suíça e Espanha, Holanda e África do Sul e Japão e Noruega. Então, os jogos no primeiro dia, no sábado agora, são essas 3 partidas. No domingo, a gente tem só um jogo, que é entre Suécia e Estados Unidos. Na segunda-feira, Austrália e Dinamarca, Inglaterra e Nigéria. E na terça-feira, nós teremos a França e o segundo colocado do grupo H, que é esse grupo que eu falei agora, e a Jamaica pegando o primeiro colocado do grupo H. Assim estão as oitavas de finais. O cenário da Copa do Mundo basicamente é esse até agora. E o programa de hoje fica por aqui. Infelizmente, a gente teve a eliminação muito precoce da seleção brasileira, mas a gente deseja uma boa pós-Copa para todas as atletas, para toda a comissão. Tudo que as meninas fizeram, mesmo que tenha deixado muitos pontos abertos, muita coisa a desejar para ter caído tão precocemente assim, a gente deseja uma boa recuperação para todas elas e que a gente possa conseguir organizar tudo que está em aberto para poder ter uma boa Olimpíada o ano que vem e quem sabe no próximo Mundial, já pensando, o Brasil inclusive é candidato para sediar a Copa do Mundo feminina em 2027, quem sabe a vitória não vem aqui em território nacional, então a gente deseja tudo de bom agora nesse pós-Copa e nos próximos programas nós continuamos trazendo mais updates e mais notícias da Copa do Mundo. Essa semana a gente fica por aqui e até a próxima!